Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar, que é promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos, porque é um momento importante em nossa vida, o momento em que fazemos o Evangelho no Lar, nos conectando com as esferas do bem, nos conectando com Jesus, com Deus, nosso Pai Criador. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem é a 153. Não tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João, capítulo 11, versículo 9. O conteúdo da interrogativa do Mestre, em vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Desculpem. Aqui diz muito respeito, à nossa postura na vida. Principalmente, o que é mais importante dizer, na esfera espiritual. Quantas vezes a gente se dispersa do trabalho espiritual, Por essa ou aquela questão, por essa ou aquele dissabor com uma pessoa ou com o dirigente da casa espírita. E quem sai perdendo somos nós, porque a gente deixa de crescer, deixa de avançar. Bem, meus amigos, feita a leitura preparatória, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações ao alto, sintonizando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho.
desejosos de compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, de colocá-los em prática. Por isso, Divino Mestre, enviai vossos servidores, nossos guias espirituais, para nos darem assistência nesse momento, intuindo-nos na compreensão e aceitação de tão grandiosos ensinamentos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos em dezembro, né? Mais um dezembro. Como o ano passou rápido. Passou sem percebermos, né? O tempo parece que está muito mais acelerado. E aqui estamos na semana do Natal. Na semana em que a cristandade se volta para a chegada, para o nascimento de Jesus. Jesus, que a gente tem até dificuldade em falar, pela sua grandiosidade, pela sua figura grandiosa, a essência que abrange a todos nós, né? Quem pode nos envolver a todos nós com o seu amor. Será que a gente tem ideia, né, do que representa Jesus? Lamentavelmente, nós vivemos um mundo do consumo, né? E essa data se transformou em um apelo comercial muito grande. De tal forma que nas decorações quase a gente não encontra nenhuma menção a Jesus, mas sim a Papai Noel. Papai Noel para tudo que é canto. Que surgiu, né, essa ideia do Papai Noel, pelo que se sabe, através de São Nicolau, que era um bispo, um religioso, que nessas épocas de Natal gostava de presentear as pessoas, principalmente as crianças. Então, surgiu assim o Papai Noel. Mas o que interessa é que Jesus veio. Através do tempo, Deus enviou muitos missionários, né? Muitos emissários, para nos falar do bem, para nos falar do perdão, do amor, da paz. A gente aqui lembra as figuras do próprio Moisés, de Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Platão, apenas para citar algumas figuras, né, que vieram com a sua mensagem, a mensagem de vida eterna, né? De paz, de entendimento, de moralidade, de transformação para o bem que todos necessitavam. Mas quando as condições se tornaram propícias, veio Jesus estabelecer as bases da era do amor, modificando a estrutura, as estruturas éticas do comportamento humano. Da lei antiga, ele aproveitou o que era ético, o que era moral, o que era divino, deixando de lado tudo aquilo que era transitório, tudo aquilo que era disciplinar e de natureza humana. Vejamos que Jesus nasceu em um recinto muito modesto. Transformou esse recinto num esplêndido reduto de luzes e de harmonias gloriosas. Residiu mais tarde em uma aldeia desconhecida, convivendo com as pessoas de forma normal, simples, afável, trabalhando com seu pai na carpintaria. E o fez de maneira tão natural, sem alarde, quando interpretou com inusitada acuidade o texto de Isaías em plena sinagoga, deixando-se identificar naquele momento como o Messias. Nós fizemos
uma pesquisa, né, sobre Jesus. E aí, aqui estamos relatando alguns aspectos. De acordo com o que a espiritualidade disse a Kardec, Jesus é o ser mais perfeito que já teve na Terra. Mais perfeito, mais puro, né, que já passou pela Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca algo muito importante. Ele nos mostra que Jesus não foi simplesmente um legislador moralista, sem uma autoridade além das palavras. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vida. E sua autoridade provinha da sua natureza excepcional e de sua missão divina. É bom sempre dizer que no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz o papel de Jesus como co-criador e orientador da Terra. Acrescenta ainda que Jesus é um dos membros divinos da comunidade de espíritos puros e eleitos de Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, Jesus é co-criador. No momento em que foram lançados elementos no universo para a criação da Terra, ele ali estava. Por isso que se diz, ele é um co-criador e o orientador da Terra. Ele tem nas mãos, né, olha bem, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, não é só da Terra. Todas as coletividades planetárias. Está lá no livro A Caminho da Luz. Um livro que merece ser lido e estudado. Não havendo qualquer doutrina ou sistema, Jesus não criou nenhuma doutrina, nenhum sistema, nenhuma religião. Jesus tomou sua vida o modelo para que o homem pudesse se humanizar, adquirindo a expressão superior. Dirigindo-se aos discípulos, ele disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 6. É interessante que Jesus ele nos diz assim, vai ao Pai. Ele diz que ninguém vem ao Pai, como dizendo assim, que ele já estava lá, ao lado do Pai, representando a perfeita comunhão com o Criador. A mensagem de Jesus, ela trouxe uma nova visão de Deus e, consequentemente, do culto religioso, da paternidade com base na paternidade divina. Anunciou um Deus diferente, um Deus de amor, de justiça, que se manifesta em tudo e em todos, cheio de mansidão e misericórdia. Jesus fez do amor a Deus e da caridade ao próximo a condição indeclinável de salvação a afirmar: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para Jesus, o homem, a criatura humana, ele é o mais elevado dos investimentos divinos, oportunizando a todos o despertar espiritual, como fez com Madalena, a atormentada, com Zaqueu, o publicano antipatizado, e Paulo de Tarso, aquele perseguidor, o defensor intransigente da lei antiga. A todos Jesus permitiu o despertar espiritual. É interessante que Jesus, ele não escolhia o lugar para estar, o lugar junto a essas ou aquelas pessoas. Ele sempre era visto
à margem do rio Tiberíades, pregando para as pessoas. E eram pessoas simples, eram pescadores, eram pastores, donas de casa, pessoas comprometidas com a lei, pessoas de uma conduta equivocada. Porque ele veio, como ele mesmo disse, ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Não só os doentes de moléstias físicas da carne, mas os doentes, sobretudo, de espírito. Aqueles que, como nós ainda somos, cheios de imperfeições, totalmente desvinculados da lei da vida, da lei divina. Ele veio para que todos nós tenhamos vida, vida em abundância. Que significa o quê? Vida em abundância significa viver plenamente em concordância, em sintonia com o bem, com Deus, com Jesus. Ele vê o homem a visão integral que ele tem do homem, porque sabia que o homem possui todas as aptidões que são herdadas de Deus, que devem ser desenvolvidas. Por isso ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal que salga, que dá gosto, dá sabor, que preserva, assim como deve ser todo discípulo, se preservar no Evangelho. Lutar para que a corrupção não arruine o seu corpo e a sua alma, ou seja, a alma da humanidade. Como luz que pode destruir as trevas, o discípulo deve espalhar os conhecimentos espirituais, levando luz para as outras pessoas. E é Jesus também que vai orientar em torno do real significado da imortalidade da alma, da reconciliação, da reencarnação e da recompensa depois da morte, como na passagem evangélica que nos diz: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Lembram? Ele manda nos reconciliar, ele orienta o perdão das ofensas, como ele responde a Pedro, que pergunta: devo perdoar 7 vezes? E ele: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Jesus, conhecedor da nossa essência, das nossas necessidades, das nossas imperfeições, ele conhecedor de tudo isso com relação aos espíritos imortais que aqui reencarnam. E para isso ele veio nos orientar. Ele veio nos libertar da ignorância espiritual. E a gente podia perguntar: e o que é que nós temos feito? Será que nós assumimos Jesus como nosso guia? Será que estamos agindo de forma coerente com o que ele nos ensinou? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Nesse momento em que todos se sentem sensibilizados, porque é o Natal. É incrível como nessa época o clima muda em termos de energia, de vibração. Nós ficamos mais simpáticos, ficamos mais alegres, mais tolerantes, porque o clima, a sintonia, só em lembrarmos de Jesus, nós já mudamos o cenário ao nosso redor. Então, o que é que temos feito? Qual é Jesus que temos colocado em prática em nosso cotidiano, em nosso dia a dia? É Jesus só dos altares? Que a gente só se preocupa em ir perante o altar e louvar? Que a gente só se preocupa em ir à casa espírita e cumprir com aquelas normas ali estabelecidas?
E quando retornamos para a vida cotidiana, como temos agido? Demonstramos o Cristo no qual acreditamos ou não? Será que somos por demais orgulhosos, vaidosos? Porque hoje nós vivemos um mundo de redes sociais em que as pessoas não se respeitam. As pessoas se acham no direito de falar do outro com agressividade, sem pensar o quê? Sem pensar que cada um é um ser diferente, pensa de uma maneira diferente, de uma maneira própria. Mas não. Há um clima de muito revanchismo. Se você não é da minha turma, não pensa como eu, não tem a minha ideologia, já não serve. Eu já vou denegrir a sua imagem, espalhar os seus defeitos, os seus erros. A gente está vendo que isso continua. E o mundo está apressado. A transição planetária aí está. Será que vamos sintonizar com essa mudança ou não? Ou vamos ter que reencarnar em um outro orbe, em um outro planeta? E quando a transição começar, nós só vamos ficar aqui se estivermos em sintonia com o estágio ao qual chegou o planeta. Então, nessa época em que nós estamos nos voltando para o Cristo, deve ser um momento de agradecimento, não apenas confraternização para comes e bebes, troca de presentes. Lembremos que Jesus nasceu simples, numa manjedoura, levou uma vida singela, até que começou a sua missão e ele continuou com seu mesmo estilo de vida. Nada contra a confraternização, mas devemos sim ter um momento de agradecimento a Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecimento através da nossa ação no bem, a caridade que possamos fazer em nome de Jesus. Mas não só essa caridade nesses dias, mas que aproveitemos esse momento para nos transformarmos, pelo menos iniciarmos a luta do eu contra o eu, em que possamos levar a bandeira da caridade, da prática do bem, em todos os dias da nossa vida. Então, é um momento, mais uma vez, grandioso para todos nós. E queremos ler do livro A Luz da Oração, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, Rogativa de Natal. Senhor Jesus, quando chegastes à terra através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para que os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho em forma de escravidão. Sombras na justiça em forma de crueldade. Sombras no tempo em forma de fanatismo. Sombras na governança em forma da tirania. Sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas.
trevas no amor em forma de egoísmo. O egoísmo no lar, o egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em sentido verdadeiramente irmãos uns dos outros, é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Espírito Emmanuel. É realmente uma rogativa, porque nós ainda continuamos necessitados, né? Porque o egoísmo ainda se faz presente na vida da humanidade. Então, meus amigos, que tenhamos um Natal de paz, de saúde. Façamos agora as nossas vibrações, elevar nossos corações, nossos sentimentos ao Altíssimo, vibrando paz, saúde, amor, perdão, esperança, certos de que as nossas vibrações serão ondas que vão nos envolver e chegar aos nossos irmãos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos recebidas. Senhor Deus, aqui estamos singelamente rogando pela paz entre as nações, pela solidariedade entre os povos, inclusive em nosso país, que necessita tanto de união, de entendimento, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com o Evangelho do Cristo e com a codificação. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os doentes que se encontram nos hospitais, que se encontram nas clínicas de repouso, nos abrigos, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e derramai vossas bênçãos, a vossa graça, para que possamos assim, fortalecidos na fé e na esperança, prosseguir a nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e de paz. Até breve.